Mateus 28, a partir do verso 18, quando Jesus diz: todo poder e autoridade nos céus e na terra foi dado a mim. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. E eu discorri sobre isso e eu estava propenso a falar de uma maneira muito clara sobre isso, mas veio um outro texto agora há pouco, eu achei assim muito interessante, que ele amplia um pouco mais e contextualiza um pouco mais a nossa realidade também dentro desse envio de Jesus. Primeiro ele nos chama, nos capacita e depois ele envia. Então, como vocês já ouviram eu falar uma fala do Carlito Paz, que ele disse que a igreja não é um ponto de chegada, mas é um local de partida, e a gente precisa entender isso, né? Que Deus nos chama para ir, Deus não nos chama para ficar. Quando eu digo para ir fazer a obra, pôr em liberdade o cativo, anunciar o ano aceitável do Senhor, e por aí vai. Quando a gente faz isso, a gente ganha o respaldo da autoridade dele, né, e o poder dele vai conosco. Mas o texto que eu quero colocar para embasar essa verdade também está no Evangelho de João, capítulo de número 15, verso de número 16. É um dos versículos que eu acho muito interessante. Diz assim: vocês não me escolheram. Outras traduções dizem: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. É muito interessante a gente ter sempre isso na nossa memória, principalmente nos dias difíceis, nos momentos difíceis, em que muitas vezes a gente se sente só, se sente abandonado, rejeitado, esquecido, deixado de lado, de entender que nós somos escolhidos por Deus, nós somos adotados por Deus. Na igreja eu já disse isso algumas vezes. A adoção é algo extraordinário, porque é no meio daquele bando de criança que vem alguém e fala assim: é esse que eu quero. É no meio de bilhões de pessoas ao redor do planeta que o Senhor veio e encontrou a mim e a você e escolheu-nos, adotou-nos. Isso é tremendo demais. Isso mostra o nosso valor. Nosso valor não está baseado nas circunstâncias que nós estamos vivendo agora, mas está baseado naquilo que recebemos como valor de Deus. E é interessante que eu também já disse isso, dentro da cultura judaica, um filho legítimo, ele pode ser deserdado, mas o filho adotivo, ele não pode ser deserdado. Ou seja, eu e você que fomos adotados, escolhidos, separados por Deus, já temos garantido a nossa herança dentro do sistema legal judaico e dentro do sistema espiritual divino. Não tem como. Eu e você somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo e ninguém pode tirar isso. Então, tenha isso sempre em mente, não apenas hoje, no decorrer dessa semana, mas no decorrer do resto da vida, sabe? De que eu e você nós temos valor, não porque cantamos uma canção, mas porque alguém nos escolheu, alguém nos escolheu. E diz ainda o texto: eu escolhi por um propósito, para vocês dar fruto. Olha que coisa interessante. O que Jesus diz? Vão e façam discípulos em todas as nações. Então, o fruto que o Senhor deseja que a gente dê é isso, é de discípulos, de filhos espirituais, de pessoas que vão também herdar esse legado que nós recebemos ou herdamos. Nós somos escolhidos para esse propósito. E esse fruto deve permanecer. Por isso que as pessoas as quais a gente gerar como fruto, não deve ser, ó, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ó, um abraço, beleza, vai na fé que é assim que é. Não, é você gerar o filho, é você cuidar do filho, é você alimentar o filho, é você ensinar o filho até ele se tornar independente de você e totalmente dependente de Cristo, ou seja, um discípulo de Cristo. Aí esse fruto ele permanece. Esse fruto ele não fica aí,
à mercê do acaso e do diabo, mas esse fruto permanece. Aí vem a recompensa. Eu disse a recompensa lá de Mateus, capítulo 18, 19, capítulo 28, verso 18 ao 20, que a recompensa era a presença do Senhor conosco em todos os momentos. Mas aqui fala de uma outra recompensa, quando você entende que você foi escolhido, capacitado, nomeado para dar fruto e o fruto permaneça. Aí vem a recompensa, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Ou seja, quando você faz aquilo que Deus falou que é para você fazer, as coisas que você colocar diante dele, para que ele lhe conceda, certamente já está consumado, já está garantido. A recompensa se dá mediante a obediência. Quando a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, é isso. O buscar é esse ir, é o dar fruto, e fazer com que esse fruto permaneça, ou seja, gerar um discípulo. Mas não um discípulo seu, um seguidor seu, um discípulo de Cristo. Alguém que vai seguir a Cristo, alguém que vai seguir e guardar os mandamentos de Cristo. Aí tudo que você pedir ao Pai no nome de Jesus, Ele vai lhe conceder. Ou seja, o seu acesso até o trono de Deus, até os céus, até os recursos celestiais, eles vão estar, sabe, liberados de uma maneira muito extraordinária. Então, queridos, a reflexão que eu queria deixar para vocês nesta manhã é isso. Faça aquilo que o Senhor deseja que você faça e você vai receber aquilo que Ele disse que você vai receber. E de manhã eu disse uma frase que eu achei muito interessante, ou foi à noite, não me lembro exatamente, que nós devemos viver por aquilo que Jesus morreu. Devemos viver por aquilo que Jesus morreu. E Jesus morreu pelo mundo, pelas pessoas, para que elas pudessem ter oportunidade de salvação, de perdão, de libertação, de cura, de restauração. E nós devemos, como discípulos de Cristo, fazer o mesmo. Vamos procurar fazer isso. Aí, com certeza, o reino de Deus, as demais coisas, esse tudo que pedirem em meu nome, vai ser creditado na sua conta. Não hoje, mas o restinho dos seus dias aqui na terra. Amém? Quero orar nessa hora. Feche seus olhos, porque de repente você pode falar para Deus: Deus, me dê oportunidade para falar do seu amor para alguém nesse dia, nessa semana. Me dê oportunidade para eu ensinar alguém no caminho que esse alguém deve andar no decorrer desses dias. Peça para Deus e Ele vai certamente colocar no seu caminho pessoas, vai colocar no seu caminho vidas para que você seja esse canal dele e para que você possa utilizar a autoridade e o poder que Ele libera sobre as nossas vidas para que a gente cumpra essa missão e esse propósito. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, muito obrigado por esse tempo de live. E nessa hora nós queremos pedir a tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, nos agracie, não apenas com a tua presença, mas com esse poder, com essa autoridade, para que a gente possa cumprir essa missão de ir pôr em liberdade o cativo, de ir impor as mãos sobre os enfermos e sará-los, de ir e anunciar o ano aceitável do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, vivemos dias difíceis, mas nós queremos, com a sua ajuda, termos os nossos olhos fitos em Ti, não nos dias e não na circunstância, porque a circunstância, ela quer nos rotular, mas olhando para o Senhor e vivendo com o Senhor, entendemos que o Senhor nos dá uma identidade de filhos, que pode se assentar em lugares altos e dos lugares altos contemplar aquilo que se torna menor para serem solucionados pelas nossas vidas. Então seja conosco, amplie o nosso horizonte,
horizonte espiritual. Abra mesmo os nossos ouvidos para que possamos ouvir a sua voz, para que possamos discernir o Senhor em meio à circunstância, e para que possamos encontrar essas pessoas garimpando nos nossos relacionamentos, essas pessoas das quais o Senhor tem escolhido, para que a gente possa gerar como fruto e ensinar para que elas permaneçam, a fim de que tudo que pedimos em seu nome o Senhor nos conceda. Então faz isso, Senhor, na minha vida hoje e essa semana, faz isso na vida de cada um dos meus irmãos hoje e essa semana, nos dê essa oportunidade que ao findar dessa semana nós possamos testemunhar que o Senhor nos usou, que o Senhor nos capacitou, que o Senhor nos abençoou, que o Senhor nos deu graça de viver não apenas um dia, mas uma semana extraordinária. Então seja com cada um de nós, abençoe, Senhor, essas vidas que estão enfermas. Quero fazer menção da Juliane, abençoa o Fabiano, Senhor, que está lá preso, retido lá no aeroporto, juntamente com a sua esposa, juntamente com os seus filhos. Senhor, que eles possam hoje, o mais rápido possível, serem deslocados para a sua casa, para a sua família, para os seus trabalhos, suas responsabilidades. Senhor, nós abençoamos a família Peniel. Senhor, abençoamos todos aqueles que de alguma forma, Senhor, têm cooperado ali naquele lugar, têm servido ali naquele lugar, tem abençoado aquele lugar através dos seus dons, dos seus recursos. Meu Deus, que uma unção de graça e de restituição venha com força sobre a vida da família Peniel aqui na cidade de Presidente Prudente. Abençoe também a família Peniel lá em Crato, a família Peniel lá no Japão. Senhor, nós oramos crendo que mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, o Senhor já tem reservado a nós. Então seja conosco, nos ajude, nos abençoe. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, queridos?